Maria, Mãe abençoada, Virgem Imaculada, és Santa Semente do amor, Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, que concebeu amor em Cristo nosso Senhor. Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém. Bem-vinda, meu amigo, bem-vinda, minha amiga da Centro Espírita André Luiz. É com grande satisfação que recebemos vocês mais uma vez para mais uma das palestras, né, ainda de forma virtual, enquanto a gente não tiver uma forma de garantir a segurança, a saúde das pessoas, é melhor que seja feito dessa maneira, né? A gente está com saudade de todo mundo, enchendo o salão, é muito bom ver aquele salão cheio, a nossa casa repleta de amigos, né? Mas é mais prudente, neste momento, continuarmos dessa maneira. E é sempre muito bem-vindo, esperamos que estejam gostando das palestras, estão sendo feitas de formas virtuais, né, todos os domingos, às 17 horas, todas as quartas-feiras, às 19h30. Né? Gostaríamos de agradecer pela bela canção do nosso amigo, irmão Luiz Gonzaga, que acabou de nos brindar com a bela canção, que permite que a gente vá se harmonizando, sintonizando com a prece, com a palestra, né, baixando o ritmo, para que a gente possa aproveitar da maneira mais, né, da melhor maneira possível a reflexão que será feita daqui a alguns instantes. Né? Antes da prece, quem quiser buscar a sua aguinha, seu copo d'água, sua garrafinha, para que ela seja fluidificada durante a palestra, fique à vontade. E, em seguida, nós daremos início com a prece e, após a prece, passaremos a palavra à palestrante da noite. Então, vamos nos sentar numa posição confortável. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai, Criador de todo o universo, a Jesus, nosso Mestre amado, guia e modelo da humanidade, aos mentores da casa André Luiz, a todos os nossos amigos espirituais, aos mentores particulares, individuais de cada um de nós, rogando, neste momento, muita luz, muita proteção, muita saúde para todos nós, para os nossos parentes, agradecendo, Senhor, a oportunidade da reencarnação, onde podemos colocar em provas as nossas conquistas, onde podemos aprender com o nosso irmão, com os nossos familiares,
fazendo com que o nosso espírito adquira conhecimento, força, para cumprir a sua jornada evolutiva para o qual foi criado. Pedimos, Senhor, neste momento, pelos irmãos que passam por provas difíceis. Estamos num planeta passando por uma grande pandemia. Muitos já desencarnaram. Que esses irmãos, Senhor, sejam recebidos pelas equipes espirituais encarregadas dessa transição, para que eles possam entender o que lhes aconteceu, aceitarem e poderem dar continuidade à sua jornada, porque a vida continua. É apenas uma transformação que acontece. E que os familiares que aqui estão, que sofrem, que choram, que sejam, Senhor, confortados com a sua luz, com o seu amor, para que também vejam dessa forma como uma passagem, que por mais dolorosa que seja, é apenas uma passagem, e que muito em breve todos nós nos reencontraremos. E assim, Senhor, vibrando por esses irmãos e por nossos familiares, pedimos à equipe espiritual dirigente da nossa casa para que abençoe a nossa palestrante da noite, para que ela faça as suas reflexões e que essas reflexões possam ir bem fundo em cada um de nós, nos iluminando, nos mostrando o caminho, nos direcionando para o nosso bem, para o nosso melhor. E com essa prece, agradecemos a Jesus, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Bom, meus irmãos, após a nossa prece, nós passamos agora a palavra à nossa companheira Sinelza de Oliveira, palestrante de hoje, né, que fará a palestra com o tema Bons e Maus Obreiros. Aproveitem, muito bem-vindos. Um grandíssimo boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aos canais midiáticos do Centro Espírita André Luiz. Que Papai do Céu, que Jesus, nosso irmão maior, esteja conosco nessa hora, nos orientando, nos intuindo, abençoando a nossa palavra, abrindo nossas mentes e nossos corações, para que, conectados ao Pai, possamos entender, assimilar melhor a nossa leitura do Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus. Agradecemos a coordenação da casa pelo convite, pela oportunidade de trabalho, que muito nos engrandece e nos faz aprender um pouquinho mais e transferir para vocês. Sejam muitíssimos bem-vindos. Bons e maus obreiros. A gente partiu do texto que está no livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, cujo nome é Guardai-vos dos maus obreiros. Não tem como falarmos de maus obreiros se não citarmos os bons obreiros, logicamente, porque um é a antítese do outro. Então, Emmanuel vai dissertar o seu texto a partir da citação do apóstolo Paulo aos Filipenses 3:2. Guardai-vos dos maus obreiros. Por que Paulo falava isso naquela época? Aquela época, muitos eram os inimigos do cristianismo que queriam deturpar a obra do Cristo. E Paulo, preso na ilha, ele mandava cartas instruindo, evangelizando as pessoas a um líder para que distribuísse a palavra. E Emmanuel vem nos advertir. Ele trata da recomendação do guardai-vos dos maus obreiros, dizendo assim: razão, guardai-vos dos maus obreiros.
Porque não é sem razão que nós devemos ter o cuidado de nos observar ante o assédio dos maus obreiros. E ele vai dissertando, elencando algumas dicas para que nós possamos relembrar que em todas as atividades do bem existe o trabalhador sincero, mas que o trabalhador sincero precisa e necessita preservar-se do veneno daquele que procede do mal servidor. Estes, ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, eles fazem a crítica áspera, menosprezando o colega que está na luta. E vai, através da fofoca, dos comentários maldosos, das más apreciações, desencorajando aqueles que estão na lida do trabalho do bem. Eles são de ouvir as palavras alheias, estudam o evangelho, mas ele fica ali na espreita, igual a um animal feroz, para quando o outro vacilar, numa pequena palavra que seja, a crítica feroz atacar. Eles vão, dessa forma, trabalhar com as suspeitas, com as calúnias, com os maus comentários, a fofoca, até fazer com aquele que está inteiro na obra, desista, tenha a sua deserção, como diz Emmanuel. Então, a expressão guardai-vos quer dizer pensar em preservar-nos, em resguardar-nos, precaver-nos de algo que nos faz mal. É ter o cuidado necessário. Resumindo tudo isso aí, vamos fixar no vigiai e orai. Vigiai constantemente e orai constantemente, para que o mal não vos atinja. Naquela época acontecia isso que falamos no início. Quando Paulo, que foi aquele primeiro difusor entre os primeiros cristãos, que divulgava o evangelho do Cristo, ele sabia que todos nós somos fáceis de ser induzidos ao mal. E não é diferente dos tempos de hoje. Todos aqueles que trabalham na seara cristã estão e são possíveis de serem atacados pelo mal. E essa fala de Paulo, ela continua muito atual nos tempos de agora. E acontece em todos os segmentos da doutrina cristã. Se nós trouxermos para a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos, vamos pensar e perguntar: quem são esses maus obreiros? Nós trouxemos alguns tópicos aqui para lembrar desses maus obreiros. Nós temos inimigos espirituais que podem ser maus obreiros. Podem ou não? Sim, podem. Eles nos acompanham de outras vidas para que nós não possamos progredir. Pode ser um desafeto, pode ser algum inimigo do passado. Nós também vamos ter os inimigos do espiritismo, encarnados e desencarnados, aqueles que não aceitam os preceitos da doutrina e fazem de tudo para atrapalhar o crescimento, o desenvolvimento da obra cristã. São aqueles que não aceitam, estão na doutrina espírita de fachada, que não aceitam os seus preceitos. Qual é a base da doutrina? Existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. E ainda muitos acham a caridade que a doutrina espírita professa, que fora da caridade não há salvação, que nós somos tolos. Tolos, porque exercemos tanta caridade. Os adeptos do espiritismo trabalham em prol do próximo, trabalham em prol do bem do outro,
respeitando, perdoando, entendendo, convivendo com as suas diferenças e mostrando o caminho a seguir. E por muitas vezes nós somos taxados de tolos. Nós também temos os inimigos do Cristo, que são os espíritos, que encarnados e desencarnados também, que adentram no movimento espírita, nas casas espíritas, para atrapalhar o trabalho no bem, o trabalho do bom obreiro. Eles plantam a discórdia, plantam a semente do mal, promovendo o desequilíbrio entre aqueles que ali se acercam para o trabalho fluir. E isso vai trazendo o quê? A desarmonia, a perturbação, a dúvida, a inimizade. Vão surgindo os grupos formados dentro da própria casa. Os chamados grupinhos. É ou não é? O grupo A, o grupo B não aceita o outro, não entende o outro, e aí vão criando aquelas desavenças, aquela animosidade. Quando, na verdade, o momento é de união e trabalho honesto. Essas pessoas que se inserem no movimento espírita, elas trazem até conceitos, aplicando a obra de Kardec, ensinamentos que Kardec não nos deixou. Quando nós sabemos que a obra básica de Kardec está todos os ensinamentos necessários e que nós poderemos viver diversas encarnações e não conseguiremos estudá-las por completo. Então, Emmanuel, nesse texto, ele nos convida para essa observância em nós mesmos, enquanto trabalhadores em prol da doutrina espírita. Porque nós temos inimigos, sim, nós não somos santinhos. Nós também já fomos inimigos outrora. Nós também já praticamos muito a maldade. Mas é necessário olharmos para dentro de nós, porque tudo aquilo que nós fomos no passado, nós trazemos dentro de nós, dentro das várias personalidades e das várias máscaras que usamos durante o dia, durante a nossa vivência. Porque em cada lugar que estejamos, nós vamos colocar a máscara necessária que aquele lugar permite. Vejamos, dentro do centro espírita, nós somos todos bonzinhos, não somos? Solícitos, educados, meu irmão para cá, meu irmão para cá, a caridade em pessoa toda própria. Saímos dali, acabamos de fazer a palestra aqui, pegamos o carro, dirigimos, vem um e nos fecha. Rapaz, aí pronto, acabou. Acabou o Cristo dentro de nós. Aí partimos para a ofensa, para o xingamento, para o nervosismo. Cadê aquela educação, aquela moral dentro do centro? O que nós aprendemos na doutrina, nós devemos aplicar em nós mesmos, trazendo para dentro do nosso lar e para todos que se acercam de nós, em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas, na verdade, como nós fomos criados para a perfeição, não somos seres perfeitos, nós ainda estamos aprendendo. Mas é certo que hoje nós já vivemos a nossa melhor encarnação. Hoje nós já estamos bem melhores do que ontem e, com certeza, amanhã seremos melhores do que hoje se formos bons obreiros, na completude da obra da doutrina espírita. Quando nós não seguimos as leis, porque isso nós temos muita dificuldade, não é fácil realmente, nós não conseguimos manter a nossa humildade constantemente, nós queremos mostrar aquilo que não somos. Por isso, Emmanuel nos chama a atenção para olhar para dentro de nós mesmos, porque é muito difícil mantermos essa humildade. O orgulho e a vaidade, ela está sempre dentro de nós. Qualquer coisinha aflora. E quando aflora, o que surge? O personalismo. E o personalismo nos torna seres bem mais de difícil convivência, porque nós queremos ser melhor que o outro, melhor do que tudo que a gente faz é melhor. Eu faço a melhor palestra, eu falo melhor, o meu trabalho na caridade é maior do que o meu irmão, eu já estou na doutrina há 40 anos, e esse aí chegou agora e já quer ser o bambambam.
Esquecemos que, às vezes, nós estamos há 40 anos na doutrina, mas só estamos. É igual o mau aluno que vai para o colégio só participar para ganhar presença, mas na atitude, na tarefa, nas suas tarefas feitas, nada. Então, muitas vezes, o outro que chega depois tem mais compromisso do que nós, que já estamos há muito tempo. E isso não é muito difícil de acontecer em todos os campos. Então, esse texto de Emmanuel, ele trata dos nossos caracteres morais, das nossas imperfeições ante o trabalho. E os caracteres morais estão nas leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Da perfeição moral, trata dos caracteres do homem de bem. Na questão 918, quando Kardec vai inquirir às entidades venerandas sobre essa hierarquia espírita. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito, na hierarquia espírita? E eles respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente se compreende a vida espiritual. Não é à toa que Jesus veio nos dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando é que nós somos maus obreiros? Quando nós caluniamos, quando nós vivemos no meio da fofoca, quando nós agredimos, quando nós disseminamos a discórdia, quando nos tornamos irascíveis por qualquer situação, uma palavra, um olhar diferente, parece que o outro já está nos ofendendo. Não esqueça, irmãos, que nós só sentimos assim quando nós fisgamos. Então, quando nós somos maus obreiros, é quando nós vivemos na inobservância das leis de Deus, das leis naturais e das leis civis. Nós somos maus obreiros quando não vivemos em consonância com o homem de bem que Kardec exarou em O Livro dos Espíritos, e que está na questão 913 a 18 do Livro dos Espíritos, e Kardec exara no Evangelho segundo o Espiritismo. Falei trocado, mas agora corrigi. Então, Kardec vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. É aquele que se interroga a sua consciência sobre os próprios atos diariamente e pergunta se não violou as leis de Deus, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que era possível fazer. Porque, às vezes, nós temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos. Quando isso acontece, é o mal que estamos fazendo. Então, a observância para nós é o que nos convida Emmanuel nesse texto. É estudar as nossas próprias imperfeições e trabalhar sem cessar para combatê-las. Emitindo esforços, tentando ser amanhã melhor do que hoje e hoje melhor do que ontem. Mas, como somos seres em evolução e estamos ainda arraigados em nossos sentimentos primitivos, nós vamos sempre dar mais valor aonde o mal impera, aonde os maus obreiros estão trabalhando, e ao invés de nos inspirarmos nos bons obreiros. E para inspirarmos nos bons obreiros, não faltam exemplos. Desde a mais remota época que os missionários vêm à Terra para nos trazer algo novo sobre a respeito do Evangelho de Jesus. Mas nós sempre na indiferença, vamos andando, galgando
passos, pequeninos passos nessa escada evolutiva. Nós temos tantos missionários, Chico Xavier, Allan Kardec, tantos Franciscos, não é? Francisco, o Papa, Francisco de Assis. Nós não queremos ser como eles, claro, mas nós podemos tê-los como luz para nos inspirar na boa obra. Cada um fazendo um pouquinho. O pouquinho que fazemos, juntando cada pouquinho do outro, vai se tornar uma grande coisa. Como disse Paulo em outra situação, que é das mínimas coisas, é que as grandes coisas vão acontecer. Então, é preciso fazer essa boa obra em nós mesmos, extirpar esse mal que trazemos dentro de nós, nos valorizar e nunca esperar que o outro nos valorize. Esse nos valorizar é exercício de caridade para conosco mesmo. É exercício que devemos fazer diuturnamente, amando-nos, para que possamos amar o próximo. Naquela época do espiritismo, do cristianismo primitivo, que durou 300 anos, nos primeiros 300 anos, e que por isso foi chamado de primitivo, porque era no sentido de ser o primeiro, de ser o original, da forma que Jesus deixou, os grandes apóstolos e os missionários se dedicaram à causa, disseminando a boa nova pelos 4 cantos. Como o espiritismo também, quando surgiu, foram os 4 cantos. Surgiam mensagens aqui, não foi a mensagem só aqui, surgiu aqui, acolá, alhures, em todos os cantos do mundo. Então, eles viviam nessa comunhão de união de bem, direcionados para o mesmo interesse de bem comum para com todos que se acercavam deles, para todo mundo. E foi a partir do ano de 64 que Nero, governador de Roma, começou essa perseguição implacável aos cristãos. E nós podemos dizer que Nero foi um bom obreiro? Não. Nero não foi um bom obreiro. Ele foi um mau obreiro. Porque o mau obreiro é aquele que presta um desserviço para a humanidade. Naquela época, muitos foram queimados na fogueira. Nem as mulheres, as idosas, grávidas eram aliviadas. Muitos torturados. E aqueles que se recusavam a seguir o caminho do mestre, tamanha era a crença e a fé que eles tinham, que mesmo assim eles continuavam e persistiram em seguir a Jesus. Quanto exemplo maravilhoso. Quem de nós teríamos coragem disso hoje? Hoje, pregar o evangelho do mestre é muito mais fácil. Não é verdade? Ninguém vai nos queimar, ninguém vai nos colocar para os leões nos comerem, não vão nos colocar para lutar até o mais forte matar o mais fraco. Não vai acontecer nada disso. Que saiamos por aí, através do ide pregai, para que possamos disseminar os valores do bem que existe no Evangelho do Cristo. Então, esses ensinamentos foram tão importantes para a humanidade, porque é o maior código de moral, de conduta moral para a humanidade. E por isso devemos trabalhar de acordo para sermos o cristão ideal. Agir como Jesus agia. Viver o Cristo em favor do próximo, do necessitado, do combalido pelas mazelas dos maus obreiros. E depois, quando surgiu a doutrina espírita, Jesus vai dizer na última ceia: se me amais, guardai, olha, guardai os meus mandamentos, preservai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e eles vos dará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito, verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque ainda não o vê, nem o conhece. João 14, 15 a 17 e 26. E aí, quando surge o movimento espírita, há mais de 160 anos, nós vimos que estamos passando pelas mesmas coisas que passaram os primeiros cristãos. Nós poderíamos dizer que estamos mais atravessando a metade do espiritismo, não é? Desses 300 anos, como aconteceu
também com o cristianismo, que também fazia caridade, que foi perseguido, e o espiritismo também no seu início, e até hoje ainda é perseguido, não só o espiritismo, como as desavenças religiosas, a perseguição aos cristãos lá no Oriente, e por aí vai. Então, quantos trabalhadores da causa espíritas sofreram e sofrem perseguições até hoje? Mas baseados no Evangelho do Cristo, nós devemos trazer essas conquistas para dentro de nós, observando o que podemos fazer de melhor. É como tem aquele ditado que diz assim, uma amiga minha me falou hoje, fazer dentro do impossível, o possível que cabe a cada um. Assim, nós estaremos agindo como os trabalhadores da casa de Cristo, da seara espírita e como um bom obreiro. A falta de caridade para conosco mesmo, nós devemos trabalhar constantemente para que sejamos bons obreiros. Porque não é verdade que nós teremos, sim, muitos problemas, como tiveram os missionários que vieram em outroras. Também não vieram tão preparados assim. Tiveram seus melindres, suas desavenças, a falta de união, que é tão necessária para não sermos maus obreiros. Então, nós podemos dizer que somos análogos aos primeiros cristãos. Sendo assim, nós somos os primeiros cristãos espíritas. E como é que nós estamos nos comportando? Estamos sendo bons ou maus obreiros? Qual o legado que vamos deixar para as futuras gerações? O que é que nós estamos fazendo desse planeta? E como é que nós queremos encontrá-lo quando aqui voltarmos? Porque as futuras gerações serão nós mesmos, encarnados, como nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nossos amigos, até os nossos inimigos. Façamos a boa obra, para que façamos jus aos trabalhadores da última hora que somos. Como é que nós estamos trabalhando no campo do Senhor? Como estamos fazendo essa obra? Cair Bachútel, ele vai dizer em parábolas do ensino de Jesus que as condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço. É que fazem o trabalho crescer e ir sempre em frente. É assim que se distingue o bom trabalhador e que se nota a característica deste bom trabalhador. E assim, meus irmãos, sejamos então a estrela do Cristo, que vai terminar a obra que ele deixou. Como disse o Espírito Verdade, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Felizes os que houveram trabalhado no campo do Senhor. Felizes os que houveram dito aos seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Vinde a mim, todos vós que são bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos maus, aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano à obra. E como diz, no dizer do texto de Emmanuel, que ele vai terminar dizendo assim: Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda que respire em aflitivos combates contigo mesmo. E que o movimento espírita não seja apenas um conglomerado de cabeças esclarecidas, somente o intelecto esclarecido e vazio de obras, mas sim uma falange de amor. Assim seremos os bons obreiros na seara de Jesus. Sigamos o conselho do apóstolo Paulo aos gentios, que permanece vivo até os tempos de hoje, nos dando a grande oportunidade de ser bons obreiros. Isso quer dizer o significado de guardai-vos dos maus obreiros. Muita paz e muita luz a todos e muito obrigada. Fiquem com Deus.
após essas palavras, essas reflexões da nossa companheira Sinelza de Oliveira, né, nós gostaríamos muito de agradecer pela disponibilidade da nossa irmã, né, pelo carinho com a nossa casa, né, de disponibilizar uma parte do seu tempo para nos trazer essas reflexões tão belas, né, que são importantes para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria espiritual, né, para a nossa melhoria na convivência com o próximo. Né. Deus abençoe, Sinelza. Agradecemos a presença de todos que estiveram conosco até este momento, na palestra, né, e vamos encaminhar para a nossa prece de encerramento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do aprendizado, que todo o aprendizado seja útil no nosso crescimento, na nossa melhoria, que possamos cada dia mais usar o que aprendemos no bem para modificarmos a nossa vida, o nosso comportamento e servirmos de exemplo para aqueles que nos rodeiam, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos colegas de trabalho, onde quer que estejamos, que possamos ser um exemplo de um comportamento cristão, de amor, de tolerância, de indulgência, de perdão, porque só assim, Senhor, nós sabemos que seremos realmente felizes, que os nossos mentores nos intuam, nos encorajem, nos deem força para que possamos fazer essa transformação, esse movimento no sentido de sermos melhores, de sermos mais caridosos, de sermos melhores cristãos. Agradecemos a oportunidade mais uma vez e pedimos muita proteção para nossa casa, para nossa querida casa, André Luiz, por todas as bênçãos que ela espalha na nossa comunidade, que ela seja realmente, sempre e por muito tempo, um farol dentro da nossa comunidade, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. E assim, com essa prece, pedimos permissão para encerrar o trabalho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus irmãos, muito obrigado pela participação, pela presença, né, quem nos acompanhou até este momento. Relembramos que as palestras da Casa do Centro Espírita André Luiz permanecem de forma virtual, né, todas as quartas, às 19h30, todos os domingos, às 17 horas. Né. O link desta palestra fica lá disponível no YouTube, no Facebook. Quem quiser rever, quem quiser compartilhar com seus familiares, com seus amigos, né, é uma forma de divulgar a nossa linda doutrina e de levar essas belas reflexões, esses belos pensamentos, esses belos conhecimentos para mais pessoas, né? Tenham todos um excelente dia e aproveitem sempre a oportunidade da participação nas nossas palestras. Muito obrigado e até a próxima. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na Secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.